Irmãos, como pastor, a gente sempre tem diante de nós o desafio de fazer escolhas, tomar decisões, principalmente no que se refere, no que tange à liderança, a pessoas que precisarão ocupar determinados cargos, posições na igreja. E nem sempre a gente deve considerar o simples desejo de alguém, a simples manifestação de desejo. Como pastor, a gente precisa estar o tempo todo em oração, buscando a direção de Deus, a fim de colocarmos as pessoas certas nos lugares certos, pelas razões certas. E é assim que a gente tem trabalhado, tem lidado com essa questão, porque servir a Jesus em determinadas áreas da igreja é algo de extrema importância. Às vezes você coloca uma pessoa num determinado lugar e você erra nessa determinada escolha, isso pode causar prejuízos muito grandes, desastres muito grandes. Então eu tenho percebido ao longo de um tempo que a escolha de liderança na igreja, ela é algo muito sério e que denota, precisa, que exige uma ponderação muito grande, uma direção de Deus muito grande, haja vista a nobreza da tarefa, a seriedade do trabalho. Eu acho que isso vai tanto daquele que serve nos lugares mais simples da igreja, até, se é que a gente pode chamar assim, dizer assim, até o mais alto escalão do ministério. Eu não penso que tenha esse alto escalão no ministério. Eu acho que todos servem com funções diferentes, ainda que na visão de alguns estão um pouco mais acima na liderança, mas eu penso que na mentalidade de Deus há um nivelamento, uma função, obviamente, diversa, diferente, dentro do corpo de Cristo, mas cada um fazendo o seu papel e cumprindo a sua... Como na própria família, o marido exerce uma função, um papel, e a mulher também exerce o seu papel, submissa ao seu marido, e o marido na posição de liderança. Creio que na igreja, da mesma forma, todos servimos em áreas distintas, ou deveríamos servir em áreas distintas ao Senhor, enquanto também servimos aos irmãos. Mas o fato é que quando a gente trabalha a questão da escolha, da tomada de decisão para essas coisas, realmente é algo que demanda bastante seriedade. E eu penso que a gente precisa olhar para as Escrituras e ver o quanto que isso é sério à medida que a gente olha para o próprio exemplo de Jesus. Quando Jesus, que é o nosso supremo modelo, ele quis escolher uma liderança, um grupo de discípulos para andar com ele, ele não o fez de uma maneira aleatória, unidunité salameminguê. Não, o escolhido foi você. Fechou o olho, né? Ou tira no par ou ímpar, 0 ou 1, a dedanha. Não, irmãos, não é assim. Não é assim que funciona, né? Não vamos ver quem vai exercer uma determinada liderança aqui, vai me seguir, vai ser meu discípulo, vai lá, tira aí. Não é assim. Jesus, como nosso supremo modelo e referencial, porque ele é o referencial absoluto para quem a igreja deve olhar na hora de tomar as suas decisões, na hora de tomar, de fazer as suas escolhas. Ele
no que concerne a escolha da liderança da igreja, ele nos dá um exemplo, ele nos dá um modelo, ele nos dá uma ideia de como a gente deve fazer. Então, à medida que a gente olha o método que Jesus usou para escolher os seus discípulos, à medida que a gente olha para o Senhor Jesus e o método que ele usou para escolher a sua liderança, a gente tem que fazer o mesmo. Então, como que ele escolheu os seus discípulos? Como foi que Jesus escolheu aqueles que caminhariam com ele? Que critérios ele usou nessa escolha? E como ele trabalhou com a sua liderança até que ela estivesse preparada para dar continuidade à obra que ele começou? Então, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo número 6. Muito obrigado. Veja se do lado aí tem alguém sem a Bíblia e compartilhe a leitura com esse irmão, com essa irmã. Talvez você não tenha a Bíblia de papel, tenha a Bíblia eletrônica no seu telefone, no seu smartphone, no seu telefone aí. Faça isso, ligue a sua Bíblia, né? Ao invés de abrir a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia. Lucas capítulo de número 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte, a fim de orar. E passou a noite toda orando. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos, e aí ele está falando aqui da multidão de discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos. Simão, a quem também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Amém? Então vamos usar mais uma palavra breve de oração, para que o Senhor nos fale através dessa palavra, não desqualificando a oração, não diminuindo a oração que o nosso irmão já fez. Feche os seus olhos. Deus, nesse momento nós vamos refletir sobre a Tua palavra. Mais uma vez eu levo a minha voz em oração a Ti, pedindo que o Senhor fale conosco, abra nossa mente, entendimento, coração, e que todos possamos estar aptos, preparados para receber a porção da Tua palavra que será ministrada nessa noite. Em nome de Jesus, que a semente caia em solo fértil. É o que eu te peço, é o que eu oro. Amém e amém. Irmãos, quando eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, é o Emanuel, é o Deus presente, é o Deus conosco, é aquele que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que é a imagem do Deus invisível na terra. Quando eu sei que Ele é aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele nunca deixou de ser assim, em nenhum momento da sua vida, da sua história. Aqui, quando eu falo de história, aqui, porque Ele é eterno. Ele não se limita ao tempo e ao espaço, mas aqui Ele teve uma história, e Ele nunca deixou de ser quem Ele é. Nunca deixou de ter os seus atributos em toda a plenitude. Quando eu sei que Jesus Cristo, sendo quem Ele é, quando decidiu escolher pessoas, Ele fez o que fez aqui, isso me constrange. Isso me constrange. Porque quem sou eu? Comedor de feijão com arroz no fim de semana, pizza de vez em quando, né? Às vezes um churrasquinho. Quem sou eu, irmãos? Quem somos nós? Quando eu olho para Jesus, que vai tomar uma decisão importante, que vai fazer uma escolha importante, usando um determinado método, um critério, quando eu percebo o perfil de Jesus, a maneira como Jesus age, trabalha, para escolher a sua liderança, isso me constrange. Isso me constrange. Como é que eu vejo Jesus trabalhando aqui?
Como foi que ele agiu? Primeira coisa que a gente aprende nessa passagem, de Lucas 6, 12 a 16, é que ele buscou a direção do Pai nessa escolha. Ele orou. Jesus passou a noite toda em favor dessa sublime causa. Ele buscou a vontade, ele buscou a direção do Pai para fazer a escolha que ele iria fazer. Ele não escolheu seus discípulos, como a gente já falou aqui, eu reforço, aleatoriamente com base em outra coisa senão na orientação do céu. Quando eu vejo isso, eu sou tocado, eu sou influenciado pelo Espírito a dizer aos irmãos que nós devemos, de igual modo, escolher a liderança da igreja em espírito e em oração. Agora, quando eu falo isso, irmãos, por favor, eu acho que é importante sim a gente fazer campanhas de oração, colocar relógio de oração, fazer oração de madrugada aqui na igreja, buscar de madrugada aqui na consagração. Mas eu estou falando que é algo que ultrapassa isso. Eu estou falando que nós precisamos orar pessoalmente, individualmente, assumir um compromisso com os céus, de que essas escolhas são importantes e que nós devemos orar, colocar os nossos joelhos no chão e não simplesmente emitir opiniões pessoais, humanas, baseadas em categorias humanas. Não, irmãos, nós temos que fazê-lo na orientação do céu. Por isso temos que orar, submetendo assim a nossa vontade à vontade de Deus, a sábia e soberana e eterna vontade do Pai. Que é em espírito, é em oração, que se deve fazer a escolha da liderança da igreja. Foi assim que Jesus fez. Por que será que ele fez isso? Ele não o fez porque ele precisava fazer, irmãos. Jesus não precisava de nada disso. Precisava? Jesus nem precisava orar. Precisava. O fio era direto. Tinha necessidade de oração. Tanto que não tinha, que ele chegou a dizer assim, ó, eu e o Pai somos um. Quando alguém chegou para ele e falou assim, mostra-nos o Pai, falou assim, por que você está pedindo para eu mostrar o Pai? Porque se você olhar para mim, você vê o Pai. E não precisava orar. Ele o fez para nos dar o exemplo, para nos dar um modelo, para nos dar a direção, o caminho que nós precisaríamos trilhar, nós, seres humanos. O que Jesus está dizendo para a gente é que todas as vezes que nós vamos tomar decisão, fazer escolhas desta natureza, que concerne a obra de Deus, a obra do Senhor, nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade sábia e soberana de Deus. Sabe por quê? Porque os critérios humanos são falhos. Lembremos que quando Samuel foi à casa de Jessé, escolheu um ungido do Senhor, alguém que seria o rei, o ungido rei de Israel. O que Deus ensinou para Samuel ali? Você só vê com esses olhos aqui, ó, carnais. Nada que você vê ultrapassa aquilo que você simplesmente vê no exterior. Mas eu olho para o coração. A maneira como eu escolho não é a maneira que o homem escolhe. Os critérios humanos são falhos. 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 Eu achei muito interessante, alguém colocou para mim, acho que foi o Tiago, né? Quando foi, se eu não me engano, quando eu postei os critérios da escolha do novo pastor na igreja, e aí o irmão colocou embaixo assim, Deus dá pastores à igreja. E o Tiago falou assim, pastor fantástico. Eu falei, é mesmo. Porque eu estava aqui pensando nos critérios que nós escolhemos para poder orar e escolher o novo pastor. Se eu fosse submetido a esse critério, eu não seria o pastor dessa igreja.
há 5 anos atrás. Mas Deus é soberano. Tinha que ser há 5 anos atrás, não seria hoje. Porque se fosse hoje, não seria o pastor. Os critérios são falhos. São falhos. A gente está fazendo a nossa parte. Mas é a verdade pura, nua e crua de que é Deus quem dá obreiros à igreja. É Deus quem faz isso, gente. Os critérios humanos são falhos. As aparências enganam. As coisas que os olhos humanos veem podem nos ludibriar. Aquilo que nós ouvimos falar pode muitas vezes nos enganar. Mas se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus, se nós estivermos fazendo as escolhas da maneira como Jesus fez, em espírito e em oração, nós seremos orientados pelo Pai. E todos sairão ganhando. Se não seguirmos a vontade de Deus, conforme estabelecida na palavra de Deus, podemos fazer escolhas erradas. Então, irmãos, se eu vejo Jesus que não precisava fazer fazendo, não tem outra coisa que a gente deve fazer senão, diante dessas necessidades, por causa deste assunto tão importante, devemos nos colocar de joelhos diante do Pai, a fim de que a vontade de Deus prevaleça e não a nossa. Nesse assunto de escolha de liderança. Você pode dizer amém? Segunda coisa que eu aprendo aqui, que eu vejo que é de extrema importância para todos nós, é que Jesus escolheu homens para andarem com Ele. Isso aqui eu acho extraordinário. Veja só a palavra de Deus aqui, ó. Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, depois do amanhecer, chamou seus discípulos, aí ele está falando da multidão aqui, dos discípulos, aqueles que seguiam, discípulos, e escolheu dentre eles 12, aos quais também chamou de apóstolos. Eu acho isso aqui extraordinário, porque na verdade ele pega, havia uma multidão, da multidão tinha os discípulos, e dos discípulos ele escolhe 12, apenas 12. E esses 12 formam aquilo que a gente chama de colégio apostólico. São os 12 vocacionados, escolhidos para andarem com Jesus. Andarem com Ele. Jesus designou 12 para estarem com Ele. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? De fato, é que a maior prioridade da liderança de uma igreja não é necessariamente, essencialmente, fazer a obra. A maior prioridade da liderança da igreja é, acima de todas as coisas, a prioridade, o primeiro de tudo é a liderança ter comunhão com Deus, comunhão com Jesus. Quantas e quantas pessoas, irmãos, estão se desgastando na obra de Deus porque não têm comunhão com Jesus, não aprenderam a andar com Jesus antes de fazer a obra. O que nos qualifica para a liderança cristã não é necessariamente o ativismo. O que nos qualifica
para a liderança cristã não é necessariamente o fazer alguma coisa, mas é a nossa intimidade com Deus. Sabe por quê, irmãos? O ser vem antes do fazer. A vida vem muito antes do que o trabalho. Amados, Deus está muito mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós já fizemos ou fazemos agora. Deus está muito mais interessado em nosso caráter do que no nosso carisma, nos nossos dons. Deus está muito mais interessado em nossa vida do que naquilo que a gente faz. É por isso que a gente precisa entender que os obreiros são de Deus. Os obreiros foram separados antes de qualquer coisa para andarem com Jesus. Com Ele. Para estarem com Ele. Para aprenderem com Ele. E esse é o primeiro chamado à liderança. Antes da liderança ser vocacionada e enviada para fazer alguma coisa, ela precisa entender essa escola que ela precisa passar. Essa relação que ela precisa ter com o Senhor Jesus. Nós não podemos apacentar o rebanho se não conhecermos intimamente quem é o Senhor do rebanho. O rebanho não é nosso. O rebanho é de Jesus. E nós somos de Jesus. Fomos vocacionados para andar com Jesus. E cuidar daquilo que não é nosso, cuidar daquilo que é de Jesus. Então, quanto mais intimidade eu tiver com Jesus, mais assertivo eu serei no meu ministério. Não é faça isso, faça aquilo outro, ativismo e tal. Não, não é isso. Irmãos, eu sei que todos os obreiros serão julgados por coisas que ele não fez. E também julgados por coisas que ele fez. Mas antes de fazermos ou não fazermos coisas, a gente precisa entender que nós precisamos ter intimidade com Jesus. Porque o desgaste, as energias perdidas, muitas vezes vêm justamente pelo fato de que a gente faz sem que Deus mandou fazer, e aí a gente acaba errando. Mas quando a gente tem intimidade com Jesus, aprende com Jesus. É interessante que Jesus fez o que fez durante 3 anos e os discípulos estavam com ele. Os discípulos não faziam nada, gente. O muito que eles faziam é comprar alguma coisa para eles comerem. Vai lá na cidade, compra alguma coisinha lá, a gente está com fome. Tá. Ou então, distribui os pães, os peixes aí. Só faça isso. 3 anos. Ao lado de Jesus. Aprendendo com Jesus. Andando com Jesus. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que Jesus busca a direção do Pai. E nós precisamos buscar a direção do Pai quando vamos fazer escolhas. Principalmente no que diz respeito à liderança. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que Jesus escolhe pessoas para andar com Ele. Então, os obreiros são, antes de qualquer coisa, pessoas vocacionadas para andarem com Jesus. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: quem anda com Jesus, às vezes faz coisas que a gente não entende. Porque está andando com Jesus. Porque Jesus fez coisas que muita gente não entendeu. E ele aprende, como discípulo de Jesus, olhando para Jesus, vendo o que Jesus está fazendo, ele aprende a fazer o que Jesus faz, pensar como Jesus pensa, andar onde Jesus anda, a ser uma cópia de Cristo. Irmãos, é melhor obedecer a Deus, é melhor obedecer a Cristo, do que obedecer aos homens. Antes de pastores, líderes,
serem chamados, vocacionados para andarem com as pessoas e pastorearem as pessoas, elas foram chamadas para andar com Jesus. Com Jesus. Quem anda com Jesus erra muito menos, gente. Muito menos. Terceira coisa que eu queria destacar aqui está nos versículos posteriores, versículo 14, 15 e 16. Veja os irmãos. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos. Foi o que a gente leu até agora. Versículo 14, 15 e 16. Simão, a quem também chamou Pedro, e André, seu irmão. Ponto e vírgula. Tiago e João, ponto e vírgula. Filipe e Bartolomeu, ponto e vírgula. Mateus e Tomé, ponto e vírgula. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, conhecido como Zelote, ponto e vírgula. Judas, filho de Tiago, ponto e vírgula. E Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. O que eu posso aprender daqui? É de que quando Deus escolhe pessoas, quando Jesus escolhe pessoas, quando Deus chama homens para a obra do ministério, para a liderança, quando Deus chama pessoas para trabalharem na sua obra, Ele chama pessoas diferentes, umas das outras, para comporem a sua liderança. Amados, Jesus escolheu 12 homens totalmente diferentes. Ele escolheu um homem temperamental e falante, como Pedro. Ele escolheu um homem como Pedro, que tinha um estopim curto. Outros que também eram semelhantes a ele, um pouco parecidos, como, por exemplo, Tiago e João, que eram conhecidos como Boanerges. Sabe o que significa isso? Filhos do trovão. Sabe o que vem a ser filhos do trovão? Gente intempestiva. Ele também chama pessoas pacatas, como André, pessoas pragmáticas, práticas, como Filipe. Ele chama pessoas preconceituosas, como Bartolomeu, pessoas incrédulas, como Tomé. Chama um homem da situação, como Mateus, que não era uma pessoa, mas nem se passava na cabeça de muita gente que Mateus poderia ser escolhido como um apóstolo, porque Mateus era um publicano, um traidor da sua própria nação. Escolheu ele. E até um tal de Simão, de uma seita chamada de Zelote, dos Zelotes, ele chama, um revolucionário. Amados, Jesus faz escolhas que muitas vezes nós não acreditamos que Ele faz. Jesus nunca escolheu e nunca há de escolher pessoas perfeitas, gente. Não existe pessoa perfeita. Quem aqui é perfeito? Levanta a mão. Não tem pessoas perfeitas. Não há pessoas perfeitas, irmãos. Você tem uma noção, Jesus escolheu, mesmo sabendo antecipadamente, o traidor. Ele escolheu o traidor, gente. Não vamos entrar em discussão teológica aqui, mas o fato é que ele escolheu aquele que o traiu. Ah, mas ele escolheu não sabendo. Ah, não sei o que mais. Não, irmãos. Jesus é Deus. Ele sabe de tudo. Então, amados, preste atenção. Jesus não escolheu pessoas perfeitas. Jesus
investiu em pessoas falhas para que elas se tornassem pessoas capazes de edificar o seu povo. Não existe pessoa perfeita. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, e ninguém que há de ser escolhido para a liderança da obra de Deus é perfeito. Jesus investiu neles, Jesus trabalhou com eles, Jesus gastou tempo com eles, Jesus ensinou a cada um deles, Jesus corrigiu-os, Jesus amou-os, depois Jesus revestiu cada um deles de poder do Espírito. Jesus fez isso. Quando Jesus escolhe pessoas difíceis, como eu, Ele trabalha no coração dessas pessoas, a fim de forjar nela o caráter dele, o modelo dele de liderança. E eu queria aplicar isso de uma forma um pouco mais direta, dizendo o seguinte, irmãos: a pessoa que Deus escolheu para estar na liderança dessa igreja, daqui a alguns dias, não é perfeita, mas é uma pessoa que será aperfeiçoada pelo Senhor a fim de tocar, dar continuidade a essa obra, porque Deus é fiel, irmãos. E se nós orarmos, buscarmos a direção do alto, se nós nos humilharmos buscando a direção de Deus, pedirmos a Deus para que envie obreiros, envie um obreiro e envie obreiros para andarem com Jesus antes de qualquer coisa e depois trabalharem em prol da causa de Jesus. Pessoas distintas, pessoas diferentes, com mentalidade diferente, mas que em suas áreas de atuação estarão cooperando para o reino de Deus. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que Jesus terá um enorme prazer de poder realizar e responder a oração feita aqui nesse lugar. E aí eu queria concluir a minha fala, uma palavra bem objetiva hoje, lendo uma outra passagem com os irmãos. Mateus capítulo 28. A partir do versículo 16, diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Olha que interessante. Lá atrás, quando Jesus vai fazer a escolha, ele sobe ao monte para orar, para falar com o Pai. Depois de passar a noite toda em oração, ele desce e faz as escolhas. No finalzinho do seu ministério terreno, ele morre e ressuscita. Enquanto ele está se aproximando ali dos seus momentos de morar nos céus com o Pai, ou seja, de ascender aos céus, ele chega para os discípulos, no caso aqui os 11 discípulos, porque Judas já havia traído Jesus e já havia se suicidado. Agora os 11 discípulos recebem a visita de Jesus, que aparece a eles na Galiléia, e onde ele vai fazer aqui uma grande convocação, dar uma grande comissão aos discípulos, que é uma missão ao lado da dele. Aí ele chega para os 11 e diz assim, vai para um monte, é isso que o versículo 16 diz.
E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Sabe o que acontece aqui? Esse Jesus, que ora a Deus no monte para escolher discípulos, esse Jesus que escolhe homens para andar com ele, esse Jesus que escolhe pessoas totalmente diferentes e trabalha no coração dessas pessoas, é o mesmo Jesus que comissiona e capacita a liderança para fazer a sua obra. Os discípulos, eles foram chamados, eles foram treinados, e agora eles devem pregar a palavra, eles devem expelir demônios, eles devem orar pelos enfermos, tudo isso eles devem fazer debaixo do poder de Jesus. O ministério de proclamação, o ministério de libertação, o ministério de consolo, não é exercido na força e no poder do obreiro. Se depender das nossas forças, a gente sucumbe, gente. Eu tenho dito que o que nos mantém de pé no ministério é a força que vem do alto. Se depender da gente, a gente está perdido. Então a liderança não é aquela simplesmente que manda fazer, mas ela é aquela que vai à frente do trabalho, como exemplo do rebanho, fazendo a obra de Deus no poder do Espírito Santo. A liderança, o homem de Deus, o servo do Senhor, não é aquele simplesmente que está ali para cumprir um papel. Ele é aquele que apacenta por meio do exemplo. Ele é aquele que mostra o que Deus está fazendo, e às vezes mostra no sofrimento, às vezes mostra na resiliência, na capacidade de permanecer. Quando o desejo do coração dessa pessoa é simplesmente sumir. Mas ele permanece, fica firme. Porque o Senhor que chama, é o Senhor que capacita, é o mesmo Senhor que dá condições de nós fazermos a obra dele. A liderança da igreja precisa estar comprometida com a proclamação da palavra, com a libertação dos cativos, com o alívio daqueles que sofrem, enquanto Deus está comprometido conosco. Eu tenho falado isso aqui, eu falei isso aqui recentemente também, na vez que o Pedro Borel esteve aqui, tomando um gancho da palavra dele, e eu queria só repetir o que eu falei, porque eu falei num momento de conclusão, de desfecho, eu não tive muito tempo para falar, e eu já preguei esse assunto aqui em outros momentos, mas eu aprendi isso de alguém que é muito respeitado na nossa cidade, que é o pastor Eliabe. Nós estávamos todos reunidos numa reunião de pastor, que acontece todas as terças-feiras, uma vez por mês às terças-feiras, que é chamado de pastoreio de pastores. E aí então, no finalzinho da reunião, nós estávamos conversando sobre essa questão do encontro de Jesus com Pedro. E a maneira como Jesus pergunta a Pedro, e Pedro responde, e esse diálogo de restauração depois da negação feita, as 3 vezes que Pedro nega a Jesus, e Jesus vai ao encontro de Pedro para mostrar o quanto ele o ama e perdoa, e quanto ele não desiste de Pedro, e o quanto ele deseja restaurar Pedro na sua falibilidade, porque Jesus escolheu Pedro.
Ou vocês acham que Jesus não escolheu Pedro desde lá de trás, quando ele orou ao Pai, quando ele foi lá em cima no monte, quando ele buscou a presença do Eterno, e o Eterno falou: escolha Simão, porque Simão vai ser aquele que vai liderar o povo. Ele há de fazer uma grande obra na minha presença. Mas só que olha só, olha o diálogo do pai, eu estou aqui conjecturando, diálogo do pai com o filho. Ele não é fácil não. Ele é difícil. Ele é uma pedra bruta. Você precisa lapidá-lo. Sim, pai, eu vou fazer, eu vou escolher. É esse mesmo? Sim, é esse. Vamos fazer assim, vamos escolhê-lo. E Jesus escolhe alguém improvável, um pescador iletrado. Camarada intempestivo, como a gente viu aqui, trabalha no coração dele. E esse rapaz nega Jesus, que ninguém é perfeito. A gente viu aqui, ele não escolhe pessoas perfeitas. Nega Jesus por 3 vezes. Mas é ele que toma a frente sempre, é ele que tem o espírito de liderança, que Deus mesmo colocou no coração dele. Aí chega no finalzinho, Jesus subindo. Jesus ascendendo para os céus, irmãos, antes disso aqui acontecer. Ele aparece para os discípulos na praia. Pedro estava pescando, despido. Jesus aparece, eles tomam um susto. Pedro se joga no mar, porque estava seminu. E Jesus ali na praia, comendo Macfish, pedacinho de pão, peixinho na brasa, aquela coisa. E chama: vamos conversar. Bater um papo nós dois. Irmãos, conversa de restauração. Mas o que acontece ali? E a gente refletindo na roda de pastores. Aí foi quando eu emiti a opinião, o outro emitiu a opinião dele e tal. A gente vai falando, contribui, de repente o pastor Eliabe levanta e fala uma coisa. Irmãos, eu só preciso ensinar uma coisa para os irmãos que eu aprendi. De fato, isso sempre me tocou no meu ministério. Aí o pessoal parou, né? Porque autoridade falando, gente. Autoridade. Aí ele falou assim: perceba os irmãos, pastores aqui, amigos, que em nenhum momento Jesus diz que a igreja há de cuidar, de amar, de proteger o pastor. O diálogo de Jesus com Pedro simplesmente diz assim: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta. Aí a segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta, então pastoreia. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então pastoreia. O pastorado se baseia no amor que nós temos por Jesus, que é um reflexo, uma resposta do amor que Ele tem por nós. E é interessante, porque Ele falou isso, pastor Liabe. Em nenhum momento Jesus fala que a igreja vai o amar. Porque o ministério, a tarefa pastoral, se baseia no amor que a gente tem por Cristo. Aí quando a gente pensou que ele não tivesse falado, mas ia acabar ali, ele falou assim: eu vou continuar, preciso terminar isso aqui. Eu falei: termina então, pastor. Só que tem uma coisa. Por causa do amor que Jesus tem por nós, do amor que a gente demonstra por Ele, fazendo a obra dEle, enquanto a gente está cuidando daquilo que é dEle, Ele cuida de nós. Ele cuida da gente. E o fato, irmãos, é Ele que capacita, é Ele que nos fortalece,
É Ele que nos envia, é Ele que nos dá condições, é Ele, é Ele. Enquanto a gente está preocupado em proclamar o Evangelho, enquanto a gente está preocupado em libertar pessoas cativas, enquanto a gente está preocupado em aliviar pessoas que estão cansadas, enquanto a gente está preocupado em fazer a obra dEle, cuidar daquilo que é dEle, enquanto a gente se gasta no ministério, Ele está cuidando de cada um de nós. E ai de nós se não fosse assim. Ai de nós. Então, irmãos, essa capacitação que vem do alto é a única coisa que nos mantém de pé. E a minha oração sincera, e aí eu falo com a igreja mais em particular do que com aqueles que nos visitam, porque os visitantes não têm muita noção do que está acontecendo no nosso contexto aqui, mas são poucos os visitantes. É de que Deus, irmãos, há de separar uma pessoa específica para esse lugar, para dar continuidade aqui. Ele o fará. E nós saberemos a partir do momento que colocarmos nosso joelho dobrado em oração diante do Pai. Quando nós orarmos, clamarmos, pedirmos na dependência do Espírito para que Ele envie um homem que ande com Jesus. Um homem falho, frágil, assim como eu sou, mas que na capacitação do Espírito vai continuar fazendo a obra para a glória de Jesus. Até o último momento, até o último instante que o Senhor o quiser aqui. Então, irmãos, eu sei que Deus já fez essa escolha na eternidade e que a seu tempo há de ser revelada. E que Deus em Cristo possa orientar a igreja, ajudar-nos nesse momento importante, sério, que a igreja está passando. Amém?